Hello guys, how are you doing? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, nós ainda estamos falando sobre a Unit 8, a unidade 8, não é verdade? Nessa unidade nós aprendemos um pouquinho sobre os Native Americans, falamos novamente sobre Subject and Predicate e hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um tópico muito importante, tá bom? Very important, muito importante mesmo, que é um tópico gramatical, grammar, isso mesmo. Nós fizemos a leitura de um texto, depois aprendemos novamente, né, sobre Subject and Predicate. Fizemos a leitura de outro texto e agora vamos aprender mais um tópico gramatical, ok? So, let's go! Open your books, page 98, página 98, pessoal! Page 98, página 98. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Sobre o past tense, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o passado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o passado pelo menos uma vez na vida de vocês. Ao longo desse ano, nós vimos rapidamente o passado, não nos aprofundamos. Mas agora nós vamos nos aprofundar, tá bom? No passado. So, let's go! Page 98, página 98. Ok? Yes? Já foi para a page? Very good. Vamos ler então, ó, essa pequena explicação. A verb can describe an action or an state of being, tá bom? Então, o verbo, pessoal, ele pode indicar uma ação ou um estado, tá bom? Nós já aprendemos isso. Isso é algo que vocês já sabem. A verb in the past tense tells about an action that happened in the past or a past state of being. Então, pessoal, um verbo que está no passado, ele vai representar, tá bom? Vai falar sobre uma ação que aconteceu no passado, ó. An action that happened in the past. Uma ação que aconteceu no passado. Por exemplo, I studied yesterday morning. Eu estudei, tá bom? Ontem de manhã. Então, pessoal, essa é uma ação que aconteceu no passado, tá bom? Ou então, tá? Um verbo no passado pode indicar a past state of being, né? Um estado que a pessoa estava no passado. Por exemplo, I was so tired yesterday, né? Eu estava tão cansada ontem, tá? Então, era o meu estado, ok? Very good. Vamos então para alguns exemplos. I played football, né? Então, eu joguei futebol, tá? É uma ação, ó. An action that happened in the past. É uma ação que aconteceu no passado. My grandparents, né, os meus avós, were happy to see me. Estavam felizes em me ver. Nesse caso, pessoal, é um estado no passado, como eles estavam, tá bom? Eles estavam o quê? Felizes. Então, o verbo pode demonstrar uma ação ou um estado, tá bom? Bom, pessoal, agora como eu vou formar o past, teacher, o passado? It's very simple, é bem simples, ok? Vamos aprender então. To change most regular verbs, isso aqui eu vou precisar sublinhar, ó, underline. Para verbos regulares, lembra que a gente já falou sobre esse assunto? Alguns verbos são regulares, ou seja, uma regrinha vai servir para esses verbos, mas outros verbos não são regulares. A gente chama de irregular verbs. Esses verbos irregulares são um pouquinho mais problemáticos, ok? Mas vamos falar sobre os verbos regulares. From the present tense to the past, add the suffix add to the end of the verb, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Quando você tem um regular verb, você vai add, ó, adicionar um sufixo. O sufixo é o que vem depois. Qual é o sufixo, teacher? Eu tampei aqui, deixa eu tirar. Ed, o ed. Então, é só colocar o ed no final do verbo regular, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. Native Americans need tools, né? Então, os nativos americanos precisam de ferramentas. Como é que é isso no passado? Native Americans needed tools, precisavam, tá bom? Então, só colocou o ed porque o verbo need, precisar, é um verbo regular. Segundo, Plains tribes hunt bison, né? Então, as tribos da planície caçam búfalo. Como é isso no passado? Plains tribes hunted bison. Caçavam, né? Ou caçaram o búfalo, tá bom? Então, pessoal, verbos regulares é só colocar o ed, ó, facinho. Piece of cake. Piece of cake é uma expressão que quer dizer facinho, ok?
Bom, mas acontece que nós temos os irregular verbs. Pois é, pessoal, os verbos irregulares. Esses verbos são um terror de quem está aprendendo a língua inglesa, mas vocês são, ó, excellent. Vocês vão tirar de letra esses verbs, ok? So let's go. Vamos fazer a leitura então. Remember that some verbs in English are irregular. Então, alguns verbos na língua inglesa são irregulares. This means that you have to learn their past forms by heart. Então, você tem que gravar. By heart quer dizer gravar. Heart vem no coração. Então, vamos gravar no coração? A tradução não é essa, tá bom? Quer dizer gravar. Mas vocês realmente precisam gravar no coração, pessoal, tá? Como é o passado desses verbos irregulares. Porque para eles não é só colocar o ED. Na verdade, nem tem o ED, tá bom? Então, eles vão mudar a sua forma. And practice them as much as possible. Então, tem que, ó, gravar by heart, tem que gravar e practice, né? E praticar para você poder lembrá-los, ok? Vamos ver, então, alguns exemplos. My sister sleeps a lot, tá bom? Então, a minha irmã dorme muito. Como seria isso no passado? My sister slept a lot. Minha irmã dormiu muito. Então, sleeps não vai virar sleeped. Não, vai virar slept. Então, o verbo mudou completamente, tá bom? O segundo, I get only excellent grades. Ó, são vocês. Eu só tiro ótimas notas. E aí, será que esse get vai virar getted? Eu acho que não, ó. Vamos ver. I got only excellent grades, né? Eu tirei só notas excelentes. Então, pessoal, get virou got. Sleep virou slept. Verbos irregulares, ok? Bom, vamos então para o number one, para o número 1. Teacher, o que a gente vai fazer no número 1? Vocês vão precisar construir sentenças sobre cada picture, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Aqui é picture 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? O que vocês vão fazer? Construir frases. É interessante dizer que a gente não nasce sabendo, tá bom? Então, teacher, não sei esse verbo na língua inglesa, como eu escrevo? Pode pesquisar, querido, não tem problema, não é vergonha você não saber determinado verbo em inglês. O que você não pode fazer é ir direto para o gabarito. Ah, eu não sei esse verbo, vou logo no gabarito. Não, pesquisa no Google, faz uma pesquisa do verbo, vê se tem outras opções, né? Porque às vezes uma palavra pode ter outras opções de verbo. Enfim, tá? Estuda realmente, ok? Yes? Então tá bom, ó. Number 1. They, elas. Elas o quê? Ó, elas, tananã, a lot. Tem que ser um verbo no passado. Eu colocaria, elas dançaram muito. E aí, como é que é dançar? Dançar é dance. Mas como seria dance no passado? Tá bom? É um verbo regular, já dei a dica. Bom, aqui nós temos no number 2 uma girl, uma menina, né? Então, podemos colocar she. She, parece que ela está tocando um instrumento, não é verdade? Parece que ela está tocando um instrumento. Então, she, tananã, tocou. Como é que é tocou no passado? Ó, tocar é play. Como é que é play no passado? Tenta adivinhar. An instrument, tá bom? Pessoal, a minha letrinha aqui vai ficar um pouquinho estranha, tá bom? Instrument, porque é a caneta aqui do meu book, ok? É a canetinha daqui, tá bom? Então, ela tocou. Como é que é tocou, tá? No passado. 3, number 3. Lembrando que vocês podem fazer frases diferentes, tá bom? No gabarito eu posso colocar frases diferentes. Você tem que criar uma frase no passado, ok? Teacher, eu não quero dizer que ela tocou, eu quero dizer que ela cantou. Pode colocar também, tá? Não tem problema não. 3, né? Então, ele comeu um hambúrguer. Então, como é que ele comeu? Ó, Tá, o que ele fez ontem? Tananã. Ele comeu um hambúrguer e vocês vão completar, tá bom? É um trabalho realmente de pesquisa, tá bom? Como é que é comer no passado? Comeu um hambúrguer no passado. Vamos pesquisar comer no passado. Comer é um verbo irregular, já dei essa dica. 4, olha gente, parece a gente um pouquinho antes das provas, não é verdade? Então, vamos dizer que ele estudou muito. He studied a lot.
Como é que é estudar no passado? Estudar é study, não é verdade? Mas como é que é no passado? Será que vai ser diferente? O verbo vai mudar um pouquinho? Eu acho que sim, hein? Então vale a pena essa pesquisa. 5. Eles. Ok? Então eles o quê? Jogaram videogame? Ah, então they. Tananã, não vou falar qual é o verbo. Videogame. Tá bom? Então, they jogaram. Como é que jogaram no passado? Jogar é play, mas como é que é o play no passado? Tem que saber, hein? 6. Ela cantou, né? O mais óbvio aqui. Como é que é cantar no passado? Tá bom? Então, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa. Teacher, posso fazer algo diferente, uma sentença diferente? Não gostei muito do que a senhora escreveu? Pode, claro, sem problema. Teacher, se no gabarito não estiver a minha frase, não tem problema, contanto que esteja certo, né? A sua frase precisa estar certa. Se você está com dúvida se a sua frase está certa ou não, é só me enviar via Class App que eu corrijo na hora, ok? Então pode pausar esse vídeo para realizar essa atividade, pessoal. Já realizaram a atividade? Very good! Agora vamos para a next page, a próxima página. O que vocês vão fazer na next page? Aqui a gente só vai fazer o number 3, tá bom? O número 3. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui no number 3, aqui no número 3? Pay attention, ó. Vou falar para vocês. Read the sentences below. Então, leia as sentenças abaixo. Each of them has verbs in the present. Então, cada frase tem um verbo no presente. Then find the past forms of the same words in the word search. Então, você vai precisar achar a forma no passado desses verbos, tá bom? Então, vamos ler cada frase e vamos ver como seriam esses verbos no passado, tá bom? Vocês vão precisar achar esses verbos aqui nesse caça-palavras, tá? Então, A. Some Native Americans save animal skins to make clothing. Então, alguns nativos americanos, né, eles guardam a pele do animal para fazer roupas. Então, qual é o verbo aqui? Qual é o verbo? Nesse caso, o verbo é save, né, que é guardar. Nesse caso aqui não é salvar, tá? Eles salvam a pele do animal? Ok, mas está mais no sentido de guardar, reservar, tá bom? Então, eles guardam a pele do animal para fazer roupas, tá bom? Então, save, pessoal, é um verbo regular, sabiam disso? Regular, então é só colocar ed. Nesse caso aqui já tem o e, então não precisa do ed novamente. É só colocar o d. Então, vocês têm que achar a palavrinha saved aqui no caça-palavras, tá bom? Bom, vamos bora lá então. B. The Eastern Woodlands, né, os bosques orientais. Tribes, as tribos dos bosques orientais. Plant corn, então plantavam ó, milho, beans, feijão, and squash e abóbora. Bom, pessoal, o verbo aqui é bem facinho. O verbo é claro que é plant, né? Que quer dizer plantar. Plant, pessoal, é um verbo regular. It is regular, é regular. Então, é só colocar o que no final? O ed, tá bom? Ó, vou dar uma dica só até aqui, tá bom, pessoal? Então, tem que achar planted, tá bom? C. Native Americans of the Great Plains, então os nativos americanos das grandes planícies, hunt deer and bison, né? Então eles caçavam, tá bom? O deer, tá bom? O veado, e o bison, e o búfalo, tá bom? Então hunt quer dizer caçar. Hunt, pessoal, é um verbo regular. Então no final vai ter o quê? O ed, tá bom? Não precisa escrever, não é verdade? D. Southwest tribes, tá bom? Então, as tribos do sudoeste create beautiful poultry, tá bom? Então, eles criavam lindas poultry. Então, o verbo aqui é create, criar, tá bom? Create já termina com E. Então, é só colocar o D no final, tá bom? Que vai virar criaram, tá? Vai ficar no passado. E Southwest tribes use adobe bricks to build houses. Lembra disso, pessoal? Que as tribos do sudoeste costumavam fazer as casas, ou as houses, com adobe bricks, né? Com tijolos de adubo, né? A gente já falou sobre isso. Então, o verbo aqui, o verbo, deixa eu tirar aqui, é use, tá bom? Eles costumavam, nesse caso aqui, tá bom? Use, tá bom? Used adobe bricks, eles usavam, melhor, eles usavam
tijolos de adubo, tá bom? E use também é regular, gente. Já tem o E no final, então é só colocar o D. Facinho, né, pessoal? Ó, very easy. F. Many Native Americans, muitos nativos americanos, trade goods, né, comercializavam, né, produtos and services with each other. E serviços, né, entre eles. Então, trade, pessoal, quer dizer comercializar. Traded no passado, já tem um E, é só colocar o D. Ah, gente, muito fácil, não é verdade? Vou fazer uma prova só disso, tô brincando, tá bom? Mas é um assunto, ó, pra quem entende, pra quem realmente fez os exercícios, vai tirar de letra, porque não é um assunto difficult, tá bom? D. Native Americans are good artists. Então, os nativos americanos são bons artistas, é verdade, a gente sabe disso. Mas como é que eu posso dizer isso no passado? Are no passado. A gente já aprendeu, lembra quando a gente aprendeu o verb to be no passado? Então, aqui nós precisamos utilizar esse aprendizado que a gente já tem. Are, pessoal, no passado vai virar were. Então, Native Americans were, eram bons artistas. Ok? Não pode esquecer, hein? 8. Native Americans have many legends about natural events. Então, os nativos americanos, eles têm muitas lendas, né, sobre os eventos naturais, sobre os eventos da natureza. Eles têm muitas lendas. Tá. O verbo aqui, né, o verbo é have, ter. Mas como é que é have no passado? Já vou dizer que não é regular e vocês vão fazer essa pesquisa. Então vão lá no Google, porque senão vai ficar muito fácil, não é verdade? Tem que ir lá no Google e fazer a pesquisa. Como é o have no passado? People make houses from adobe. Então as pessoas faziam casas de adobe, né, do adubo. Ok, teacher, ok, mas make é o verbo, né? Fazer. É verdade. Então é só colocar o D no final? No. Make é um verbo irregular e novamente vocês vão pesquisar essa palavrinha no passado. Tá bom? J. They read and tell stories to their kids. Então eles leem e falam, né, e contam histórias para as suas crianças. Isso tudo no passado, como é que é read? No passado, não é regular, hein? Como é tell, contar, no passado, também não é regular e vocês precisam pesquisar. Após pesquisarem esses verbos, esses verbozinhos no passado, vocês precisam achá-los aqui, ó, nesse caça-palavras. Então, ó, se divirtam fazendo essa atividade, é uma atividade super legal e é claro, é um conhecimento, é algo novo, tá bom? Queridos, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido um pouquinho mais sobre o passado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a teacher, tá bom? Pode ir lá no Class App, no Teams, não tem problema, eu vou respondê-los, ok? Thank you and bye bye!